E esse clássico ele ganha uma importância até maior quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Cruzeiro segue aí na busca de Flamengo e Palmeiras, segue aí brigando para subir um pouquinho mais na tabela, né? Muito próximo do objetivo de voltar à Copa Libertadores, de ter essa vaga direta conquistada no G4, ou até mesmo, né, porventura com o título de Copa do Brasil, que é o grande objetivo do Cruzeiro na temporada, voltar à Libertadores no ano que vem. O Palmeiras entrou em campo nesse final de semana, goleou o Juventude por 4-1, jogo que o Palmeiras tinha em atraso, né? Tinha 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, agora ficou com um jogo a menos, mas aí abriu a distância. São 58 pontos agora para o Palmeiras contra 52 do Cruzeiro e 55 do Flamengo, que na última rodada também não conseguiu vencer, né? Mas eu pergunto para vocês, ainda dá para buscar, mesmo com jogos a menos e pontuação a mais dos rivais aí pelo título? Deixa eu começar. Eu ainda tô com aquele cálculo aí dos 3 jogos, né? Desde aqueles 6 lá, a campanha do Cruzeiro, ela caiu. Em 9, o Cruzeiro fez 2. E esses 3 jogos agora, em sequência aí para todos, né? Eles vão definir, ó, a briga vai ser... Ou até mesmo se o Palmeiras vai abrir vantagem, né? Se um só vencer na rodada aí, ó, vai ser uma rodada muito boa para esse que conseguir vencer. O Palmeiras ali, eu acho que tem um jogo mais acessível, né? Recebe o Red Bull Bragantino, que tá mais para lá do que para cá neste momento, né? Infelizmente, que se tivesse aquele time do começo do campeonato, iria ser páreo duro para o Palmeiras. O Flamengo ali enfrenta um Botafogo. E o Botafogo, que não tem mais Copa, só tem o brasileiro aí jogando a vida e ainda podendo atrapalhar o Flamengo, e a gente joga um clássico, né? Querendo ou não, é um clássico. O Atlético aí tá mal na tabela, precisa do resultado, e o Cruzeiro também precisa voltar a vencer. Então, aí depois a gente recebe o Fortaleza e é o jogo Flamengo e Palmeiras, né? Então, lá no Rio. E aí, no outro final de semana, é a gente contra o Palmeiras e o Flamengo no meio ali de encarar o Racing, indo a Fortaleza, enfrentar o desesperado Fortaleza. Então, são os 3 jogos aí, já vai para a rodada 30, e aí acho que o campeonato vai ter o destino bem claro, né? Ó, os 3 vão até o final assim, ou aconteceu algo para que o Cruzeiro ficasse aí só na briga de G4. Palmeiras abriu mais vantagem ainda, porque vai ter 2 confrontos diretos, né? Então, esses 3 jogos aí serão cruciais, né? E a gente, se não fizer... o ideal é, se o Cruzeiro fizer 9, ele segue na briga, véio. 7 depende, menos do que isso, aí eu acho que é só G4 mesmo. Só no sentido de... Tá ótimo, né? Não desdenhando dessa briga por G4, não, mas se quiser ainda ficar ali nessa briga aí, tem que ser quase perfeito nessas 3 rodadas. Ainda dá para sonhar, né? Acho que é isso. O Cruzeiro precisa de fazer, se quiser seguir sonhando com o Campeonato Brasileiro, precisa de fazer 3 jogos perfeitos, e 3 jogos perfeitos seriam 9 pontos somados, né? Vencendo o Atlético Mineiro, Fortaleza e o Palmeiras fora de casa. E contando, pelo menos na minha opinião, com um empate entre Palmeiras e Flamengo. Acho que esse confronto para o Cruzeiro é um confronto que não poderia ter vencedores. E aí, de resto do campeonato, você vai tentando ali brigar. Eu acho que o ponto, assim, dessa disputa, tanto para o Cruzeiro quanto para o Flamengo, com relação ao Palmeiras, é a forma como o Palmeiras lida com os confrontos das equipes mais fragilizadas. Dificilmente o Palmeiras perde ponto para essas equipes. E aí, enquanto está ali entre os 3 primeiros, né, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, é meio que aceitável, não sei se é a palavra correta, mas você às vezes empatar, você tropeçar, mas você tem que ser perfeito contra os adversários mais fragilizados. E Cruzeiro e Flamengo têm dado essa derrapada contra essas equipes, enquanto o Palmeiras não costuma deixar escapar os pontos contra esses times.
mas para seguir aí sonhando, para seguir embolando essa briga de título, Cruzeiro, eu concordo muito com o Samuel, vai ter que ser perfeito, vencer os próximos 3 confrontos, é uma tarefa um tanto quanto difícil. Agora, a depender aí do que soma, né, 7 pontos nesses confrontos aí, você acaba ficando mais tranquilo com relação ao seu objetivo principal, que é G4, e passa a depender não só de você, pensando numa briga por título. Continuar sonhando com o título, né, do Campeonato Brasileiro vai precisar um pouco da competência, né, de fazer a sua parte, mas também um pouco da sorte, né, para que a gente possa torcer também para os nossos concorrentes diretos. Não depende só mais do Cruzeiro, né, nesse momento. A partir do momento que a gente fala sobre vitórias, né, sobre pontuação, deixa o Cruzeiro mais confortável no sentido de alcançar o objetivo principal, né, dentro dessa competição, que é a vaga à Copa Libertadores da América ano que vem. O Mirassol, se você vê, o Cruzeiro tem até uma certa margem, né, entre o terceiro e o quarto colocado, o que seria espetacular para o Cruzeiro, né, se afastar o quanto antes ali da turma da terceira posição para baixo e conquistar, e aí eu acho que a questão do título seria mais uma bonificação, sabe? Reta final de competição, e tal, pelo menos os 3 brigando pelo mesmo objetivo, né? Então, acho que é muito dessa competência, sabendo que são 2 concorrentes diretos fortíssimos, uma equipe que já vem jogando há mais tempo, no caso do Palmeiras, que é muito fortalecida e acostumada também a lidar com esse tipo de situação, né? O Cruzeiro está numa construção ainda para uma equipe forte, como fez dentro dessa temporada, então acaba que ele sai um pouquinho à frente nesse quesito. Flamengo a mesma coisa, né? Pela capacidade do elenco como um todo, não somente os titulares. Vai ser uma briga boa. Quem gosta de futebol, eu tenho certeza que vai gostar de acompanhar essa reta final. E tomara que a gente possa ser capaz de fazer a nossa parte e, quem sabe, essa bonificação também vindo aqui para a instituição. Eu só acredito que o Cruzeiro vai seguir na briga se fizer esses 9 pontos. Nem os 7 ali que o Samuel falou, eu acho que serão viáveis, porque ainda tem jogos a menos ali, Flamengo e Palmeiras. E aí esse é o ponto, né? Eu vou exigir perfeição do meu time, eu acho um pouco exagerado, em especial quando a gente pensa em todo o contexto. Então, eu estou muito tranquila, tomara que venham os 9 pontos, tomara que o Cruzeiro consiga se estabelecer de vez nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que o Cruzeiro deixou escapar pontos que não poderia. Não poderia ter pontuado só um diante do Sport no Mineirão e não poderia ter saído de São Januário com uma derrota. E aí esse tipo de tropeço custa caro e agora ou você é perfeito ou você está fora da briga. É cruel, mas é a realidade do Campeonato Brasileiro quando você tem um Palmeiras, olha lá, 74% de aproveitamento de pontos em 26 jogos. Então, se você quiser entrar nessa briga, você precisa ser ainda melhor do que o Cruzeiro já está sendo, e eu não sei se isso vai ser viável ainda nesse ano de 2025, mas vamos ver, é futebol, né? Quem sabe a gente consegue confirmar esses 9 pontos.